Ô, Adriana, agora somos nós, então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. E a gente começa falando do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, essa névoa sobre os céus aqui de Patos de Minas, voando sobre Patos de Minas, ou parada aí sobre Patos de Minas, nessa névoa aí, que pode se transformar em chuva. Temperatura agora é de 27 graus, a máxima pode chegar a 33, a umidade relativa do ar girando em torno de 48% nesse momento. Tá seco, hein? Tá seco, o tempo está seco. Tome muita água, ingira muito líquido. Lagoa Formosa e Rio Paranaíba também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. Para você falar diretamente com quem está ligado diretamente aqui com o programa. E você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz o seu comentário, perguntas para os nossos entrevistados. E aí você manda a sua mensagem, ela vai direto para a tela da televisão, né? E aí a gente conversa, proseia, bate-papo, tá? Você dá o seu palpite, dá o seu pitaco no programa que é feito especialmente para você. E, além de tudo, concorre a brindes, né? Na próxima sexta-feira, uma cesta recheada com os produtos Coopatos. Tocando em frente, vem aí os destaques do programa de hoje. Na tela. Radares na Avenida JK começam a funcionar. Sistema de saúde em Patos de Minas à beira de um colapso. Mais um bar é fechado em meio à pandemia. Casos de coronavírus são registrados em presídio em Patos de Minas. Greve dos caminhoneiros no Brasil se iniciou. Durante programa sexual, homens assaltam garoto de programa. Entre as ruas Guiomar Maia com a Rua Espírito Santo, no bairro Santa Terezinha, carro invade casa. Hoje é segunda-feira, 1º dia de fevereiro de 2021. É com você, Gui Boaventura. Deixa comigo porque temos muitos assuntos a serem tratados hoje aqui no nosso programa. Vamos falar primeiro da Covid-19, do coronavírus? Então vamos lá. Vamos com o repórter Matheus Borges. O Matheus chega para a gente falar dos números do coronavírus no Brasil, em Minas e em Patos de Minas. Nessa sua primeira participação, Matheus. Boa tarde. Olá, Gui Boaventura, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso programa. É isso mesmo, nós chegamos a partir de agora com os números do Brasil, porque, olha só, Gui Boaventura, 9.202.791 casos confirmados, sendo que nas últimas 24 horas a confirmação de 27.597 novos casos. Quanto ao número de óbitos, aqui no Brasil são 224.534. Nas últimas 24 horas, a confirmação de 563 novos óbitos. Em Minas Gerais, olha só aqui, 736.265 casos confirmados, 15.094 vidas perdidas no estado mineiro para a Covid-19. Por falar em estado, Gui Boaventura, olha só, o boletim estadual apresenta o seguinte quanto a Patos de Minas. 5.374 casos confirmados aqui em Patos de Minas, segundo o estado. 104 óbitos, isso é o que aponta o estado. Além disso, Gui Boaventura, nós temos aí já o boletim municipal, que aponta o seguinte: 5.644 casos confirmados, 7 óbitos em Patos de Minas. Tem também o número de pessoas internadas de Covid. Antes de você falar das pessoas internadas, deixa eu... Abre aqui para mim, que eu tenho um registro para fazer aqui. Tem mais uma morte para ser registrada ali. Eu estou tomando essa liberdade aqui, porque são pessoas do nosso relacionamento. Faleceu hoje pela manhã
de Covid aqui em Patos de Minas, a dona América Augusta dos Reis. Dona América é de Arapuá. Já era uma senhorinha e tal, mas ela é mãe do pessoal da construtora Mendonça, o Baltazar, o Célio Mendonça, né? o Marco Mendonça, que é vice-prefeito hoje, eleito na cidade de Arapuá. E o Zezinho Mendonça, que mora lá na cidade de Cuiabá. Nem vai ter como vir para o velório da mãe, porque de Cuiabá aqui já foi para São Gotardo. O corpo estava sendo esperado agora pela manhã lá na cidade de São Gotardo, na cidade de Arapuá, não de São Gotardo, de Arapuá, para ser sepultado lá, Dona América Augusta dos Reis. Não está nessa contabilidade aqui, mas está no nosso conhecimento pelo relacionamento que nós temos com a família. Acabei de receber, pouco antes de entrar para o programa, essa informação. E estou trazendo aqui para lamentar e levar os nossos sentimentos à família Mendonça, ao Baltazar, ao Célio, ao Marco, ao Zezinho, a todos eles, e aos amigos lá de Arapuá, onde a dona América tinha muitos amigos lá, ou tem muitos amigos lá na cidade de Arapuá. Vamos agora para os números da ocupação dos leitos aqui em Patos de Minas, o Matheus. Vamos lá então, Gui Boaventura. A Adriana coloca na tela o boletim aqui de ocupação em Patos de Minas. Quanto à Covid-19, públicos e privados, a ocupação hoje em Patos de Minas é de 110,43% leitos clínicos ocupados. As UTIs estão em 92,86% de ocupação aqui em Patos de Minas. Gui Boaventura. Olha, isso aí preocupa, né? Nós falamos aqui, nós abrimos esse ano falando disso aqui no programa, Matheus. Falamos isso aqui todos os dias. Olha, vamos ter uma saturação nessa ocupação dos leitos. E eu quero, no programa, o pronunciamento do poder público. Nós estamos hoje com... O que interessa é aquilo ali, ó. Ocupação por Covid no setor público e privado. 110,42% em leitos clínicos. 92,86% de ocupação. Mais uma pessoa internada completa os 100%. Aqui mais, 92% só, 92% de uma estrutura do Serviço Público de Saúde de 19 leitos de UTI. Nossa estrutura é pequena, nossa estrutura é mínima. Agora vem aqui comigo para a gente conversar sobre isso aí. A gente vem falando isso aí. Essa é uma desgraça anunciada. Esse caos que nós estamos à beira dele foi anunciado. Nós começamos o ano entre duas coisas: as notícias de crescimento do coronavírus em todo o Brasil. Está crescendo a contaminação, a nova cepa, um novo vírus, mutante vem aí com muito mais poder de contaminação, e nós aqui em Patos de Minas cortando estrutura para economizar. A justificativa é economizar. Temos que fazer mais com menos. Nessa hora, fazer teste nessa hora. Olha, eu quero mandar um recado aqui diretamente para a administração pública. Em todos os outros setores, nós vamos aguardar os 100 dias. Porque essa é a lógica. Agora, na saúde, não dá para aguardar 100 dias, né? Na saúde já tomaram atitudes aí que podem nos prejudicar. Foram 17 chamadas para contratação de profissionais, para colocar essa estrutura que estava aí no governo passado,
que não era, e que foi demorada, e que com todas as críticas que nós fizemos aqui, são válidas e pertinentes até hoje. Não retiro nenhuma delas. Agora, depois que coloca, demite, manda embora, não renova contrato, como é que é isso? O prenúncio de um caos batendo à nossa porta. O prenúncio dessa contaminação assolando Patos de Minas, contaminando cada dia mais. E nós estamos cortando estrutura, cortando a estrutura para atendimento a pessoas com Covid-19? Será que é isso mesmo que nós temos que... Será que temos que bater palma para isso? Ou lembrar que tudo isso foi falado desde o dia 1º de janeiro? Ou será que Patos de Minas é uma bolha que não acompanha o que está acontecendo no Brasil, o que acontece no Amazonas, o que acontece no Maranhão, o que acontece em outros estados do Brasil, o que está acontecendo em São Paulo, aqui do nosso lado? O que foi previsto pelo prefeito de Belo Horizonte, botando o pé no freio logo no começo do ano, fechando a cidade? Será que nós estamos fora desse contexto? Nós estamos fora dessa história? Não somos atingidos por isso? Eu quero saber o que vai acontecer com Patos de Minas daqui para frente. Porque é o seguinte, nós não temos mais leito. E essa semana, se o nível de contaminação, se o nível de internação for maior do que foi na semana passada, como nós vamos fazer? Como é que nós vamos justificar a falta de atendimento? E os porque nós tínhamos que cortar, porque não tem dinheiro. E os 18 milhões anunciados pelo governo passado, passados em caixa para gastar com a Covid-19 pela atual administração. E não é problema meu, não. Quem anunciou isso foi o governo passado. Passa com 18 milhões em caixa a força-tarefa para o combate ao coronavírus. E aí, eu só pergunto. E aí, eu só quero saber como é que nós vamos resolver essa situação. Como é que vamos fazer daqui para frente? Porque amanhã eu chego aqui no programa e vou anunciar: estamos com 100% dos leitos ocupados em Patos de Minas, no serviço público e no serviço privado, que também já está saturado. E aí? Nós vamos procurar quem? Para onde nós vamos mandar os nossos doentes aqui, já que Patos de Minas é uma cidade de referência, é uma cidade sede de uma micro e de uma macro região. É para cá que essas pessoas são trazidas. De Varjão de Minas, de Lagoa Formosa, de Presidente Olegário, de Lagamar, de Vazante, etc. Para onde nós vamos? Como é que está a região, ô Matheus, em relação a leitos disponíveis, a estrutura, quantidade de leitos na estrutura e a quantidade de leitos disponíveis? Olha só, Gui Boaventura, em entrevista pela manhã, a Superintendente Regional de Saúde disse que em caso de colapso em Patos de Minas, os pacientes serão encaminhados para São Gotardo e também a cidade de João Pinheiro. Em São Gotardo, por exemplo, checamos há poucos minutos de começarmos o programa se tem a ocupação de 100% dos leitos de Covid-19 quanto à UTI. São 10 leitos lá naquela cidade, os 10 estão ocupados. Enquanto isso, em João Pinheiro, Gui Boaventura, a ocupação dos leitos de UTI é de 40%. São 10 leitos por lá, 4 estão ocupados e apenas 6 estão disponíveis. Peraí, é João Pinheiro ou Naí que você falou? João Pinheiro. João Pinheiro e São tem Gotardo. 10 leitos, é isso? João Pinheiro 10,
4 ocupados. Pois é, João Pinheiro tem 10 leitos, uma cidade pequena que está num contexto de uma macro-região e pertencendo a uma outra micro-região, que é a de Paracatu ou Naí, não sei, tem 10 leitos. Exato. Nós aqui temos 10. Nós que somos sede da micro e da macro-região temos 10. E ainda estamos fechando para gastar, para evitar gasto. E aí é o seguinte, você estava fazendo uma checagem aí das outras opções, Patrocínio, Uberaba, Uberlândia, como é que está a ocupação de leitos nessas cidades, Olha só, Matheus. Boaventura, dessas outras cidades, o que nós conseguimos checar e trazer para você, para quem está em casa, foi Uberlândia. Como, por exemplo, em Uberlândia, total de pacientes internados na rede pública e privada é um total de 278 pessoas internadas na cidade. Por exemplo, em UTI, lá em Uberlândia, são 120 pessoas públicas na rede pública e também na rede privada. Já em enfermaria, rede pública e privada, 158 pessoas estão internadas. A ocupação, Gui Boaventura, de leitos de UTI lá em Uberlândia é de 73% nos dois contextos. O mesmo, só que enquanto aos leitos de UTI em Uberlândia, a ocupação é de 85%. Pois é, 85% em Uberlândia ainda é um percentual que dá uma certa folga, mas numa cidade de quase 1 milhão de habitantes, que não pode descuidar também que daqui para ali bate no 100%. Há poucos dias estava com 92%. Então é preciso da gente ter o que eu estou chamando aqui a responsabilidade do poder público, lamentando o que aconteceu nesse início de governo, tá? E volto a repetir, todas as outras coisas, buraco na rua, lixo, educação, não sei mais, tudo dá pra gente esperar os 100 dias. Na saúde não tem jeito, porque nós vamos perder vida. Eu quero saber o seguinte, vamos economizar esse dinheiro que só pode ser gasto no combate à Covid-19. Só pode ser gasto, isso é a chamada verba carimbada. Vai economizar isso como? Por quê? Nem a questão da vacinação vai gastar dinheiro desse combate ao coronavírus, vai gastar dinheiro de um outro setor do SUS, que é o setor de epidemiologia, onde faz o setor de vacina, a estrutura de vacinação que o SUS tem no Brasil inteiro. Então, nós precisamos de ter mais tranquilidade, né? Isso tudo que está acontecendo nos preocupa demais. Essa nossa conversa na abertura do programa de hoje é por causa da preocupação. Porque se essa semana nós vamos acompanhar e vamos torcer para que não aconteça. Eu quero torcer para chegar na sexta-feira e alguém chegar para mim e falar assim, olha Gui, você queimou a sua língua, nós não chegamos no caos. Eu quero torcer para isso. Para eu ter queimado a minha língua, estar queimando a minha língua hoje e daqui para frente só diminuir o número de infectados e o número de internados. E acima de tudo o número de mortes. Mas e se não for? Vale a pena correr esse risco? Que atitude é essa? Cadê o pessoal que estava contratado aí? E agora com essa saturação, eu vou levantar a estrutura, e eu tenho isso, eu vou trazer essa semana a estrutura que estava lá, inclusive com tudo pronto para abrir novos leitos de UTI lá no hospital de campanha. Por falar em hospital de campanha... E aí é o seguinte, não adianta de maneira nenhuma ter essa estrutura, tudo pronto, se não tem gente. Aí, gente, nós estamos dispensando. Não estamos renovando. Ah, mas não. Faz um contrato mensal por mais um mês, por mais 2 meses. Para isso, tudo tem jeito. O que não pode é ficar no acaso e o acaso nos conduzir para um caos que pode acontecer aí no atendimento público de saúde aqui em Patos de Minas. Sabe? Essa é a nossa preocupação. Eu volto a repetir. Não dá para esperar 100 dias na questão da saúde.
Não dá. Não dá. Essa segunda-feira é uma segunda-feira preocupante. Sabe, isso sem contar que tudo que eu estou falando aqui, você aí também tem que, cidadão, cidadã, tem que levar em consideração e fazer a sua parte. O que é? É não aglomerar, é não ir para festa, não fazer contato com as pessoas, né? É usar máscara, usar o álcool gel, usar todo o protocolo para evitar. Porque se agora a gente não fizer tudo o que a gente precisar de fazer, estamos perdidos. Estamos perdidos. Tem mais alguma informação aí ou você volta, Matheus? Muito bem. Vem aqui comigo. Deixa eu falar para você da Clínica Veterinária Otinho Vet. Põe aí na tela, nós vamos mostrar para você toda a estrutura da Otinho Vet. A Clínica Veterinária Otinho Vet. Lá tem consultas, vacinas nacionais importadas, cirurgias, internações, exames laboratoriais e de imagem, tudo que o seu cãozinho ou o seu gato precisar. Serviços de consultas e vacinas a domicílio. Não pode levar? Pode chamar que o veterinário vai lá na sua casa para te atender. E lá tem também uma sala, né, de atendimento, um consultório especial para atendimentos de felinos. O gato é diferente, né? Ele não é atendido assim de qualquer maneira. Então lá tem um ambiente sem cheiro de cachorro, sem outros cheiros estranhos para o gato, para ele ficar relax na hora do atendimento. Além disso, tem banho e tosa com máquina para secar sem barulho, oferecendo maior conforto para o seu amiguinho. É uma clínica extremamente moderna para atender você e o seu animalzinho. Tem pet shop completo com rações comuns e rações para tratamento. Rações para tratamento é aquela ração que o seu cãozinho, por exemplo, usa quando está fazendo algum tipo de tratamento. Tem que ser uma ração especial. Lá na Otinho Vet tem brinquedos, acessórios, petiscos, antiparasitários, farmácia veterinária. Tem o serviço aí que você está vendo de Taxi Dog, em triciclo, com conforto e segurança para o seu animalzinho. E mais um monte de novidades. Vai lá conferir. Fica na rua Ceará 775, lá no bairro do Cristo Redentor, ali na Praça da Rodoviária. Fica atrás ou de frente, como vou querer chamar, ali o galpão do produtor rural. Otinho Vet. Estacionamento você não tem problema lá. Chega lá na Otinho Vet. Você vai ver um novo modelo de atendimento em clínica veterinária em Patos de Minas. Vamos voltar com o Matheus Borges, falando agora os números da nossa região, Matheus. Números que já modificaram da semana passada para cá e que também estão nos preocupando, principalmente os números de contaminação. Começando então com Belo Horizonte, 87.676 casos confirmados, 2.241 óbitos em BH. Em Carmo do Paranaíba, são 650 casos confirmados e 12 óbitos. Lá em Coromandel, 453 casos confirmados e 10 mortes. Já em Lagoa Formosa, 788 casos confirmados e 17 mortes. Em Paracatu, 3.690 confirmações, 47 óbitos. Em Patrocínio, 3.161 casos confirmados, 57 óbitos. Em Presidente Olegário, 254 confirmações e 11 vidas perdidas para a Covid-19. Em Serra do Salitre, 407 casos confirmados e 7 óbitos. Lá em Uberaba, Gui Boaventura, são 12.455 casos confirmados, 276 confirmações de mortes por causa da Covid-19. Agora com os números de Uberlândia, 55.981 casos confirmados, 817 óbitos. Em Unai, 4.287 confirmações, 64 óbitos. Já em Vargião de Minas, Gui Boaventura, 160 casos confirmados, 3 vidas perdidas para a Covid-19. Muito bem. São esses os números da nossa região? Exatamente, esses são os números aí, os últimos números atualizados quanto à Covid, a região de Patos de Minas. Mais alguma observação aí, mano? A gente segue atento aqui a quaisquer informações e a qualquer momento eu volto a te chamar. Muito bem. Até já. Até já.
Está na hora de falar da Impacto. Tá chegando aqui a Marília, toque. Essa Marília chegando aqui para a gente falar a respeito da Impacto, Marília. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você, Gui? Tudo bem, Marília. Hoje eu não vim atropelada, ó. Mas eu vim para pescar, você viu, olha lá, ó. Mas te passaram uma máquina ali de escaroçar o algodão. Pois mas tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Olha só, Gui, mês novo, promoção nova, né? E a Impacto traz aí para vocês promoções de pneus. A gente vem falando aí no decorrer dos dias a dificuldade que tá de encontrar pneu Aro 13. A Impacto ainda tem seu estoque. Tá no finalzinho, últimas peças, últimas unidades, então aproveita. Pneu Aro 13 a partir de R$ 219,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 239,90. Pneus Aro 15 a partir de R$ 289,90. Pneu Aro 16 a partir de R$ 305,90. Aro 17, R$ 389,90. E os amortecedores continuam a promoção aí. O par de amortecedor R$ 79,90. Amortecedores Remanos aí para veículos populares. E também aquele combo que a gente vinha falando aí no decorrer do mês de janeiro, vai ser mantido nesse mês a promoção de carnaval na Impacto. Troca de óleo, o 15W40, alinhamento 3D e balanceamento por apenas R$ 139,90. Todas essas promoções aí para o cliente da Impacto. Também a gente tem que ressaltar a importância, né, da higienização do ar-condicionado. A gente vê que a situação está cada vez mais crítica aí do coronavírus, outros vírus circulantes. Então é importante manter o ar-condicionado sempre limpo para dar mais segurança aí para você e sua família. A higienização do ar-condicionado apenas R$ 35,00 lá na Impacto. A Impacto que está na Major Gotti, bem no início da Major Gotti, entre a Rua Ceará e a Avenida Piauí. A Impacto também tem o 0800 que está aí na tela, ó, o número 0800 próprio da loja. A gente cada vez mais independente para poder atender aqui os clientes de Patos de Minas e região. Então, marque seu horário. Pega o número aí, ó, tem o WhatsApp também, caso você prefira. Agende seu horário, vá até a Impacto para poder aproveitar todos esses nossos serviços aí com preços super promocionais. Muito bem. E a Impacto fica na Major Gotti. É isso aí. Como Entre a Ceará e a Avenida Piauí, bem no inicinho, número 2185. Faça uma visita para a gente. Boa semana para você, mano. Para você também, para todos aí de casa. Tchau, Até mais. Neste fim de semana, mais um bar foi fechado. Desta vez, o Celeiro, que fica lá no bairro Ipanema. Vamos ver? Põe aí na tela, pode rodar. A Polícia Militar do Meio Ambiente encerrou na noite de sábado um show ao vivo que acontecia em um bar no bairro Ipanema. O som alto, além do permitido em 17 decibéis, foi o motivo da ação, que resultou na condução dos músicos e do proprietário do estabelecimento para a delegacia. Agentes da 10ª Companhia de Polícia Militar estão apoiando a Força Tarefa Municipal de Combate à Covid-19 e chegaram ao local para inspeção conjunta com os fiscais da Prefeitura e policiais militares. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, foi aplicada multa de R$ 5.000 ao proprietário. Na noite anterior, durante fiscalização, o responsável pelo bar já havia sido orientado quanto ao volume do som. Bom, completando essas informações aí, o dono do bar, mais algumas pessoas, e inclusive o cantor que estava lá cantando na hora, que é o Yuri Flores, já mandei até um recado para ele, procurei o Yuri Flores hoje para a gente falar com ele, mas vamos tentar falar com ele durante essa semana aqui, porque vamos falar a respeito de uma questão de direito. O doutor Castro está aqui e já nós vamos falar com ele, vou dar só um recado aqui, a gente vai falar com ele para a questão do direito. Como é que é isso? O que impede, por exemplo, porque os músicos estão alvoroçados hoje aí na cidade, né? E agora, como é que eu faço? Se eu estiver tocando, vou preso? Eu sou responsável pelo volume do som? Isso nós vamos conversar a questão de direito com o doutor Castro. Depois eu vou ouvir o Yuri Flores, que ele fez um vídeo para a internet, está rodando aí nas redes sociais. E assim, estou sentindo que o Yuri está magoado com o que aconteceu com ele. Foi levado preso, teve que pagar uma multa. Nós vamos falar a respeito desse assunto aqui no nosso programa já, tá?
Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais, você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Muito mais. E tem mais, né, Leide? Bom dia. Oi, Gui, boa tudo tarde, bem? né? Boa tarde, boa tarde. A Medic Mais está com 2 unidades ali na Praça Desembargador Frederico, número 117, e na Rua General Osório, número 6. Uma quase de frente à outra. E nós estamos também com a nossa unidade, né, na parte de odontologia. Então, para você que precisa realizar o seu tratamento odontológico, a Medic Mais hoje vem com uma equipe de mais de 12 dentistas. Você realiza qualquer procedimento odontológico ali na Clínica Medic Mais, desde uma simples limpeza até o procedimento de implante, prótese, clareamento, extração de dentes, tratamento de canal. Você também realiza ali na Clínica Medic Mais. E não só a parte da odontologia, a Medic Mais também tem a parte, né, da estética. Para você que precisa realizar o seu procedimento de botox, preenchimento, você liga agora na Clínica Medic Mais e agende o seu horário. O telefone é o 3823-4149. Nós também temos agora, Gui, o nosso próprio cartão de crédito. Então, assim, para o pessoal que tem vontade de realizar o seu tratamento odontológico, então venha até a Medic Mais, você pode fazer o seu cartão de crédito. Nós dividimos os seus procedimentos em até 36 vezes ali na Medic Mais. Então, liga para a gente que a gente vai te explicar melhor. O nosso telefone é o 3823-4149, como está na tela, e eu aguardo a sua ligação para a gente poder agendar o seu horário. Tá muito bem, Leite. Boa semana para você. Boa semana, Gui. É mais. Tchau. Olha, para falar mais sobre o fechamento desse bar que nós falamos aí, o Celeiro, né? Aqui comigo o Dr. Cássio Araújo, criminalista, né? E a gente precisa de esclarecer esse assunto a respeito do direito. Não me interessa quem está certo, o que é que manda o direito. Pode chegar para cá, doutor. Pode ficar aqui. E aí, como é que vai o senhor? Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo aqui. Igualmente, Gui. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro, obrigado por o senhor ter vindo aqui nos ajudar, né, a esclarecer esse fato, porque isso é um assunto que está fervendo hoje, principalmente no meio artístico, que eu recebi de ligação hoje pela manhã e o que eu vi de manifestação nas redes sociais é uma barbaridade. Fato é que, o que eu quero conversar com o senhor? A questão do direito puro e simples em relação a esse tipo de fato generalizadamente. Tipo, em qualquer ambiente tem um contratante e tem o contratado. Esse contratado, por ser valor muito pequeno, por não ser um valor para tocar numa noite aí R$200, R$300, não se ocupa de fazer um contrato, rezando todas as cláusulas, as obrigações de quem é quem se responsabiliza por quê. Então vai no vai da valsa. Aí o que acontece? O sujeito está lá tocando no bar, chega a polícia leva todo mundo, põe todo mundo ali no camburão e vamos embora para a delegacia. Chega lá e entrega tudo para o delegado. Leva as pessoas presas, apreende o som e está tudo certo. Como é que é essa situação? Como é que tem que funcionar isso, doutor? Como é que o senhor, como causídico, como jurista, vê essa situação? O Gui, vamos falar assim de um aspecto bem didático com relação a esse problema. Olha só, primeiro tem a previsão legal, né? Vamos dizer então, na Lei de Contravenções Penais, o artigo 42, antes de te falar um pouquinho do artigo 42, eu queria falar assim que há uma certa mística que a pessoa só pode perturbar a outra no horário compreendido entre 22 horas até as 5 da manhã, o que não é verdade. Sim. O próprio artigo 42 da Lei de Contravenção Penal
Decreto-Lei 3.688, ele fala que perturbar o trabalho ou sossego alheio, gritaria, algazarra, profissão ruidosa, instrumentos que emitem sinais e até mesmo animais domésticos que você tem sob sua guarda. Tem até a questão psicológica, né? Você faz alguma coisa com uma pessoa que abala ela emocionalmente, se indevido, está atrapalhando a pessoa. E esse crime, essa contravenção penal, Gui, é importante dizer, né? Tem a questão também, o aspecto que eu falo assim, didático. Porque, por exemplo, um vizinho vai e denuncia que um determinado estabelecimento comercial está com um som muito alto, que está prejudicando e tal, está atrapalhando o sono da pessoa, o sossego. Normalmente, claro, a polícia militar vai até o local, contacta o proprietário, né, e fala, ó, estão reclamando, o volume e tal, está muito alto, se puder, né, colaborar, abaixar. Então, há primeiro esse aspecto didático, tem que ter o bom senso, né? E, obviamente, se continuar com a gritaria, algazarra, se caracterizar, por exemplo, dentro do artigo 42, uma situação ruidosa mesmo, a Polícia Militar voltar ao local e efetuar a prisão em flagrante daquele que estiver praticando o fato previsto lá no artigo 42. Se ressaltar também, Gui, tem uma outra possibilidade, porque existe, com relação ao aspecto do barulho, a tal da poluição sonora. E isso aí já é um aspecto legal mais importante, e eu digo importante no sentido de penalização. Porque, por exemplo, na lei de contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo, a pessoa é levada, vou fazer uma correção aqui, que eu vi alguns sites falando sobre prisão. Ela não é presa, ela é conduzida. Não é prisão, a pessoa não é presa, ela é conduzida até a autoridade policial, ela assina um termo circunstanciado de ocorrência e é liberada normalmente. Até o artigo 69 da Lei 9.099/95, dos juizados especiais, que trata sobre essa questão. Não há prisão em flagrante em crimes de menor potencial ofensivo, no caso da perturbação do sossego. Mas vamos lá, vamos falar sobre o outro aspecto que eu estava dizendo, que eu acho que pode também ocorrer, não é muito comum a gente ver, mas é do crime ambiental, a poluição sonora. Artigo 54. Quando o som é tão alto, Gui, que causa abalo a questão da saúde da coletividade, porque o sujeito passivo é a coletividade, a pessoa que é vítima não é só o vizinho, é a coletividade. Se aferir que aquele barulho seja tão importante, importante dizer, por isso que eu digo que não é muito comum essa situação. Tem que ser precedido de um laudo técnico, atestando que aquele som poderia causar problemas à saúde da comunidade. Não é simples assim, a polícia, por exemplo, chega lá no local e fala assim, opa, peraí, o barulho aqui está muito alto, é crime ambiental. Por quê? O crime ambiental é prisão em flagrante, porque a pena pode chegar até 5 anos, dependendo do crime, da questão da poluição sonora, e aí a pessoa, ou seja, já é uma prisão, e ela pode ser, inclusive, multada. Pode acontecer também. Que foi o que aconteceu. Então, Gui, tem que ter muito cuidado com essa questão, porque, lógico, nós não vamos, não posso, até por questão ética, adentrar em casos concretos, mas assim, não é muito comum essa questão de se verificar, por exemplo, numa abordagem inicial da polícia num estabelecimento dessa forma, de prender a pessoa por crime ambiental, porque eu vou até abrir um parênteses aqui, Gui, não estou falando, né, que ocorre ou não, mas vamos lá, nós temos uma festa na nossa cidade, tem lá uma festa do milho, um exemplo. Se, por exemplo, então, o barulho lá se configurasse que aquele barulho poderia causar prejuízo aos vizinhos lá, à vizinhança, causaria algum problema à saúde, teria que haver o crime ambiental e prisão ali naquele momento. Então, prisão assim, de quem? Aí é que eu quero saber. É de quem essa prisão? Inclusive, é do contratante? É quem é o dono da festa? Ou é prisão de qualquer pessoa que esteja lá? Do profissional que foi contratado, por exemplo? Aí tem a diferenciação. No menor potencial ofensivo, o músico poderia ser conduzido? Sim, porque ele poderia estar dentro daqueles 4 itens que eu disse aqui, né? Agora, no crime ambiental, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente, ou seja, o contratante poderia, sim, hipoteticamente, responder. Pois é, doutor, mas aí quem contrata não é que dita as regras do que eu quero?
E outra Porque coisa, aqui, por exemplo, eu sou contratado da NTV, eu não posso trabalhar diferente da orientação da direção da casa. e eu te digo até mais, Gui, porque assim, vamos dizer que para a pessoa fazer aquele som, ela tem que ter um alvará, uma autorização da prefeitura para poder ter música ao vivo, shows, etc. Se o contratante, por exemplo, se aquele ambiente, o seu ambiente aqui, por exemplo, ele é acústico, né? Ele impede que saia o som. Então, ou seja, eu sou proprietário de um estabelecimento e tem lá show ao vivo e tal, e está perturbando. Eu vejo que, no caso de poluição sonora, por eu não ter tomado as medidas cabíveis para evitar a propagação daquele som, eu seria responsabilizado penalmente também. E não o músico, eu não concordo. Sinceramente, o músico está ali fazendo o trabalho dele, certo? Ele foi contratado para fazer o trabalho. Então, assim, na questão da poluição sonora, do crime ambiental, que é um crime mesmo, que dá prisão em flagrante, eu já não concordo, eu como advogado, na questão do músico, pela questão dele estar fazendo o trabalho dele. Então, ele não é responsável pela estrutura daquele local. Então, já respondendo a sua pergunta, nesse sentido, eu não concordo que o músico seja penalizado. Muito bem, doutor. Nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui, e é bom ter sempre a sua participação, sempre que o senhor pode. O senhor traz um esclarecimento bem técnico, não é? Bem, como o senhor disse, é bem didático. Isso é importante, porque não adianta eu não estou aqui, eu não quero aqui confrontar a ação com o resultado da ação. Pelo contrário, eu quero aqui trazer como foi a ação, qual foi o resultado da ação, o que ela causou, para a gente saber como é que as pessoas procedem daqui para frente. Como é que os músicos vão procederem daqui para frente? Eles vão poder ser penalizados? Isso vai se tornar algo normal na cidade? Os músicos que estiverem tocando podem ser presos? Porque aí é um outro caso, e aí é um caso até da associação dos músicos que tem aí, entrar na questão judicial para discutir isso, não é entrar contra ninguém, não é entrar para discutir esse assunto, esse procedimento. Será que isso é normal? O sujeito tem que enfiar a mão no ganha 300, tem que enfiar a mão no bolso para pagar uma multa que ultrapassa muito isso, já que não é ele que regula o som, né? Tem uma autoridade acima dele no estabelecimento que é o proprietário, que chega e fala, não, eu quero que toque mais baixo, ou eu quero que toque mais alto. É problema dele, é problema do dono do bar, ele é que sabe aonde a correia vai apertar. Ou eu estou errado? Gui, eu vou ser bem sincero, são 17 anos de advocacia. É o primeiro caso. Eu não me recordo de nenhum outro caso parecido de que um músico profissional, estando exercendo o seu trabalho ali, tenha sido preso ou conduzido à delegacia por perturbação. Sinceramente, eu não me recordo, posso aqui, estou falando a minha questão, a minha opinião pessoal, eu nunca tinha visto. Então, assim, questão de bom senso mesmo, e ele está exercendo o trabalho dele. Sim. Certo? Então, eu vejo que criminalizar a profissão de músico nessa questão é muito complicado. Eu estou chamando o senhor aqui, que é quem tem autoridade no assunto, para discutir isso aí, justamente para isso. Não é para discutir, sabe, erro de ninguém, não é para... É para a gente clarear esse assunto, para a gente colocar isso em cima da mesa para ser discutido, para os músicos de Patos de Minas não acordarem uma segunda-feira aí completamente apavorados com o que aconteceu. Então é para clarear isso, para discutir, para saber se é direito, se é certo. E outra coisa, se for isso mesmo, se o direito mandar isso, se a regra mandar isso, todo mundo para a cadeia. Não tem conversa. Eu sou legalista. Acho que... Tem previsão legal, né? Então... O que é legal... Ponto final, não tem que discutir. Lei foi feita para ser cumprida. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Exatamente. Se ela não estiver boa, troca a lei. Trabalha para trocar a lei. Mas enquanto ela existir, ela tem que ser obedecida. Com certeza. Tá certo, doutor? Obrigado pela sua participação valiosa aqui no nosso programa. E qualquer coisa, eu recorro lá à sua sabência. Então, obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Um abraço, doutor Carlos. Um abraço. Agora você está preparando aí para fazer as suas compras dessa semana, não é isso? Então eu tenho uma dica importante para você. Você vai fazer as suas compras lá no Big Supermercado.
Sabe onde que é? Vou mostrar para você, vou te contar onde é que é. Você sobe pela Marabá, logo no comecinho da Marabá, ali pertinho do Sindicato Rural. Você entra à esquerda, terá acesso a um pátio com um amplo estacionamento, com toda a segurança, ambiente climatizado para você fazer as suas compras com toda a tranquilidade. Além disso, ofertas especiais para você. Preste atenção. Café Três Corações, pacote 500 gramas, R$ 8,48. Mochilas, lancheiras, estojos e cadernos com 20% de desconto direto no caixa. Refrigeradores, televisores e máquinas de lavar em até 15 vezes sem juros nos cartões Big. Se você não tiver, faça na hora o seu cartão. Materiais escolares em até 10 vezes sem juros nos cartões Big. Solicite o cartão direto na loja. Ele é liberado para você no mesmo dia, para você efetuar as suas compras com os cartões do Big, tendo descontos em todos os setores da loja. Conheça o aplicativo de ofertas Big e você. Ofertas exclusivas, benefícios e o melhor do Big na palma da sua mão, com o seu cartão. Descontos direto no caixa. Bom, Big e barato. Muito bem, a doutora Lorena já está aqui. Daqui a pouco nós vamos falar, né, doutora? Tá tudo bem com a senhora? É? Nós vamos falar do tratamento precoce aí, mas eu preciso da sua opinião por causa da situação que nós estamos vivendo hoje em Patos de Minas. Tô com muito medo. Amanheci essa segunda-feira com o que nós passamos no final de semana, doutor. Bastante temeroso, preocupado com a nossa população, preocupado com a nossa gente, porque a gente não tem muita opção, não. Nossas opções são poucas. Patos de Minas vive uma situação preocupante. Segundo a Superintendência Regional de Saúde, o município não tem vagas para pacientes que precisam no atendimento de UTI. A situação pode levar Patos de Minas a um colapso total, inclusive com fechamento do comércio e muitas mortes pelo coronavírus. Quem traz mais detalhes a respeito desse limite de leitos ocupados é o repórter Rafael Ribeiro. Põe na tela. Pois é, a situação é muito grave aqui na cidade de Patos de Minas. Essa oscilação acontece aí nos leitos de UTI, né? Quando não é 90% de ocupação, é 100% de ocupação. E lembrando que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ficar sem um leito de UTI aqui na cidade. Mas o município está estudando estratégias para enviar essas pessoas que precisarem desse atendimento a outras cidades da região, como João Pinheiro, São Gotardo, que também tem leitos capacitados de UTI. Eu vou começar com a Noemi Portilho, porque ela vai falar um pouco dessa situação que preocupa muito tanto o prefeito da cidade como vocês também da Superintendência Regional de Saúde, né? Isso. Desde a semana passada nós vimos que houve um agravamento na condição dos leitos hospitalares, principalmente leitos de UTI. Até uns 15 dias atrás, nós tínhamos uma situação meio confortável, porque acompanhávamos o esgotamento de leitos de UTI. E nós estávamos mantendo 60, 70, 80 dias para o esgotamento de leitos. Na semana passada, nós fomos surpreendidos com a situação que se agravou e tivemos uma situação de 8 dias para o esgotamento de leitos. Então, desde a semana passada, nós já estamos tentando negociar a ampliação de leitos de UTI. Tentamos com o município de Patos para o hospital de campanha, mas existe uma impossibilidade técnica, porque para ampliar leitos de UTI no hospital de campanha, nós teríamos que desativar leitos clínicos, e isso é impossível neste momento. Então, nós estamos tentando viabilizar outros municípios. Estávamos em reunião até agora com vários municípios da região para tentar implantar esses leitos em outros municípios. Sabemos que não é uma ação muito rápida e nem muito fácil de ser colocada, porque implantar leitos de UTI não é uma coisa muito fácil. É exigido área física, é exigido condições de recursos humanos, equipamentos. Então, essas discussões, elas levam muito tempo.
mas nós estamos tentando viabilizar com alguns municípios que teriam condição de nos atender mais rapidamente. Mas a gente está muito preocupado com isso. Realmente a gente viu os nossos leitos da microrregião se aproximar de 100% de ocupação. Já tem pacientes internados em São Gotardo. Lá nós temos 10 leitos de UTI e vinham mantendo com 4, 5 leitos ocupados, hoje estão em 8 leitos ocupados. João Pinheiro também nós vínhamos mantendo 2 pacientes, hoje nós estamos com 5 pacientes, mas ainda temos 5 vagas lá. Então, isso nos preocupa. Lembrando que o leito de UTI não é do município, ele é do Estado. Então, toda a região de saúde é responsável pelo leito de UTI, não é o município de Patos. Então, tudo o que acontece nos municípios circunvizinhos afetam aonde os leitos estão instalados. Porém, nós recebemos pacientes de todas as cidades aqui, né? Então, é preciso que toda a região se mobilize, gestores de saúde, prefeitos municipais, para que tenham a mesma conduta em relação à fiscalização. Muito bem. Eu estou com a doutora Lorena aqui e eu vou dar um recado aqui, já volto com ela, Matheus, para a gente não ter solução de continuidade aí no assunto, tá? Depois o resto a gente divide aí para frente, tá bom? Deixa eu falar para você do Sicoob Credipatos. No Sicoob Credipatos é cartão na mão e carro na garagem. A tradicional promoção cartão premiado Sicoob Card continua. A cada R$100 em compras no crédito ou no débito, utilizando os cartões Sicoob Credipatos, você concorre a uma Hilux e a 2 Chevrolet Onix. Não perca essa chance. Quanto mais usar, mais chances de ganhar. Promoção até 28 de fevereiro. Confira as regras pelo site cartãopremiadodocicobcard.com.br. Falou Sicoob, claro, pensou Credipatos. Doutora Lorena, pode chegar para cá. Primeiro de tudo, prazer recebê-la aqui mais uma vez. Obrigado pelo carinho, da atenção, sempre aqui com o nosso programa. Né? E vamos falar de Covid, que é a sua especialidade, né? Eu que agradeço a oportunidade, que acho super importante estar aqui. A gente sabe do alcance do seu programa, como o seu público é fiel, como o seu público ouve o que a gente diz. Então, essas informações chegando na população, fica mais fácil para elas procurarem uma opção de tratamento e terem mais chance. Doutora, como é que a senhora está vendo? Vamos primeiro no geralzão? Vamos lá. No mundo, esse negócio de nova cepa, mutação do coronavírus, tem um agora que é do Brasil, o outro que é da Inglaterra, o outro da África do Sul, e por aí afora a gente vê o mundo apavorado com essa situação. Como é que a senhora está vendo isso aí? São informações novas, né? O coronavírus é um RNA vírus, a gente já esperava que teria muitas mutações, desde quando chegou aqui no Brasil em janeiro, a gente já esperava, a gente já tinha umas 400 mais ou menos mutações vistas, mas essas mutações não alteravam nem a imunidade que ele já tinha dado, não alterava a agressividade da doença, nem a quantidade de mortos. O que a gente tem visto que surgiram 3 cepas, que são mais importantes, que são essas aí, a variante do Reino Unido, a cepa que foi encontrada em Manaus e essa variante da África do Sul. E a gente sabe que elas estão se inteirando, né? E rodando aí o mundo, se inteirando. Então, assim, isso tem alterado muito a transmissão do vírus. Então, ele tem aumentado a transmissibilidade. Então, ele ficou muito mais transmissível. Ainda não temos impacto de letalidade, de morte, se ele realmente vai matar mais, mas a gente sabe que ele infecta mais. Se ele infecta mais, eu tenho mais hospitalização e, provavelmente teremos mais mortes também. Então, como elas estão rodando, foram há pouco tempo descobertas, né? Inclusive a cepa aqui do Brasil, ela foi descoberta pelo Japão, de viajantes de Manaus que foram para o Japão, que foi feito lá. A gente sabe muito pouco delas, a gente tem vários pesquisadores agora lá em Manaus estudando essas cepas, atualizando os protocolos para a gente ver o que ela realmente vai impactar de infecção e de co-infecção, que a gente está vendo a pessoa ser infectada com 2 cepas ao mesmo tempo.
Então, eles estão atualizando esses protocolos e todo dia é uma informação nova. Nós vamos, infelizmente, aprender com a prática. O que a gente vê é que essa pandemia ela ainda vai se prolongar por um período que, apesar de tratamento, apesar da vacina, apesar da gente ter avançado muito, o vírus ele tem se diferenciado. Então, nós vamos ter que nos adequar a essas novas modificações. Vi uma entrevista de um infectologista de São Paulo, e ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não estou preocupado com nova cepa, eu estou preocupado com o nosso status hoje. Nós temos que tomar todas as ações, todas as atitudes, porque indiferente de cepa, indiferente de mutação, ou seja lá o que for, nós precisamos cortar essa evolução. Embora que o vírus é inteligente, é mesmo? É. Que ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando para se contaminar mais, mas vai se adaptando também para não destruir o hospedeiro. Sim, porque ele é um parasita. Há essa esperança mesmo, doutor? Ele é um parasita intracelular obrigatório. O vírus ele não sobrevive sozinho. Se a gente tossir numa superfície, ele fica ali 2, 3 dias esperando uma célula para ele ser infectado. Então ele precisa invadir uma célula nossa para ele poder reproduzir e se manter vivo. Então ele precisa da gente. Né? Então ele não sobrevive sozinho. Então ele vai se adaptando, mas ele precisa do organismo estar vivo. Agora, o que mata mesmo no Covid, na verdade, é a reação imunológica que o nosso organismo tem na tentativa de controlar o vírus. Então, a gente perde o controle do nosso sistema imunológico, acaba fazendo uma tempestade inflamatória maior do que deveria para controlar a doença. E lembrar que como ele invade a célula, quando a gente vai tentar o controle da doença, a gente destrói as nossas células. Então, o nosso próprio corpo destrói as células infectadas e causa uma reação inflamatória mais exacerbada. Então, o melhor mesmo é a gente continuar evitando sempre. Sempre, né? A melhor maneira de sair bem dele é não pegar, né? É sempre. Né? Embora esse encontro tenha ficado mais inevitável, a melhor maneira é não se contaminar. E quando se contaminar, como funciona em qualquer outra doença, procurar uma avaliação médica mais precoce e a gente intervir mais precoce. Isso aí a senhora vai explicar daqui a pouco, porque eu acho que tem muita confusão nesse negócio da precocidade do tratamento, sabe? Eu acho que levaram isso aí para um campo de discussão que não é válido, para mim não é válido. Eu acho que isso tem que ficar no campo da ciência. O que é esse tratamento precoce? Se deve ou se não deve, a gente fala disso já já. Deixa eu só dar um recado aqui, posso? Em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a comodidade dos seus clientes, a Farmácia Nacional reitera o seu compromisso e a sua responsabilidade de atender você e a sua família onde você estiver. A Farmácia Nacional está aqui por você, então ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe, é só ligar no Entrega Fácil Nacional. 3823-1313 está aí na tela, ou no WhatsApp, que também está aí na tela da sua televisão. E receba suas compras em casa, em segurança. Farmácia Nacional faz muito bem. Doutora, em relação ao problema que nós estamos vivendo hoje em Patos, com a situação nossa em Patos, te preocupa? A senhora, como profunda conhecedora dessa doença, do vírus, preocupa a senhora, doutora? Com certeza. Apesar de você falar profundo conhecimento, assim, a gente sabe muito pouco dele e tudo que sabe a gente tem estudado muito e tem se adequado, evoluído para a gente conseguir acompanhar a evolução do vírus e tentar combatê-lo mais precocemente, rapidamente e eficazmente. Preocupa sim. Essa situação é uma situação mundial. Tá? Não é uma situação só de Patos. A gente vê que na Europa teve aumentado, a gente vê que em lugares no Brasil, no norte, onde as condições são mais precárias e o mau uso daquela estrutura hospitalar do jeito que foi feita, levou a um colapso absurdo daqueles pacientes asfixiarem sem oxigênio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim. As taxas de hospitalizações estão subindo. A gente chega a um fim de semana como esse que não tinha vaga de internação de UTI, não tinha vaga em hospital, e de hospital particular teve fila de 10, 12 pessoas para internarem. Então, pode ser que falte leite, sim, para aquelas pessoas que precisam. Então, o que a gente tem que fazer é agir sempre para evitar que isso aconteça. Porque algumas pessoas realmente, fatalmente, vão piorar.
Então, apesar de intervir, tem pessoas que demoram o tratamento, tem pessoas que têm poucos sintomas, então não procuram um atendimento médico mais precoce. Então, a gente precisa potencializar essas vagas para essas pessoas e tentar tirar o máximo de pessoas possíveis da internação, da UTI e não perder vidas, né? Que cada vida que se perde, ela não se recupera mais. De maneira muito cruel, né, doutor? Eu estava vendo que se você observar o que aconteceu lá em Manaus, o pessoal morreu por falta de ar, aquele negócio ali sem condição de atendimento, porque não tinha o principal, que é o oxigênio. Muito triste aquele. Principalmente, eu imagino um profissional da saúde, no seu caso, por exemplo, viver uma situação dessa deve ser terrível, né? Com certeza, né? É a mesma coisa, é uma situação de impotência. Não adianta nada do que você estudou, não adianta nada do que você sabe fazer, porque você não tem o mínimo. Né? Então, assim, você vê as pessoas morrendo na sua frente sem você poder fazer nada. E isso é muito cruel, não só para nós, mas para quem está vivendo essa situação também. Espero que isso não aconteça aqui, né? Eu acho que a nossa região foi uma região que... Mas a senhora concorda que nós estamos com a mão na alça do caos? Com certeza. O que acontece? A pandemia, a gente sempre começou ela esperando que ela fosse acabar mais rápido. Né? Então, eles falavam no início dos picos de contaminação, de como seria, e a gente não esperaria que esse vírus fosse mutando, que essas coisas fossem acontecendo. E, apesar de tudo, em relação ao Covid, está andando numa velocidade exponencial de vacina, de tratamento, de artigo científico, de tudo, a gente ainda não consegue acompanhar a evolução da pandemia. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prever, porque, assim, todo o impacto também que tem, igual você estava falando agora mesmo, do impacto social, do impacto econômico, né? Que isso gera junto com a questão de saúde. Muito bem, doutora. A gente fala em 30 segundos do tratamento precoce. Deixa eu falar para você da Copatos. Sabe o que combina com as férias da criançada? Claro que é o iogurte Patinho. Tem aquele sabor que todo mundo ama e é produzido com o melhor leite, que é o leite Copatos. Então, você encontra o iogurte Patinho no comércio mais próximo aí da sua casa e também nas lojas Conceito da Copatos, que ficam na sede da Marabá, no posto Copatos, no bairro Rosário, no Shopping Boulevard e também na cidade de Lagoa Grande. Você também pode receber essa delícia no conforto da sua casa, comprando através do delivery, pelo telefone que está aí na tela da sua televisão, 996916430, ou pelo site loja.copatos.com.br. Copatos sempre presente. Doutora Lorena Faria, tratamento precoce. Eu vejo entre essa expressão, tratamento precoce, a aplicação e a aceitação, a interferência política nesse assunto. Eu queria que a senhora desmistificasse isso aqui no nosso... Porque o câncer não é um diagnóstico precoce, consequentemente o diagnóstico precoce... Estou falando isso como leigo, viu? Se eu estiver errado, pode me corrigir à vontade. Porque o que eu ouço é o seguinte, olha, faça lá a mamografia, porque se você for detectado precocemente, o tratamento é precoce e aí você tem mais chances de se salvar. No coronavírus, na Covid-19 é a mesma coisa ou eu entendo de maneira diferente isso? Com certeza é a mesma coisa. Nós temos uma doença de evolução rápida, né? Um ciclo é de 14 a 18 dias. Ela é rápida e se a gente não intervém precocemente, a gente não consegue barrar os estágios da doença. Tá? O que tem virado é que virou uma questão política, econômica e muitas faces e muitas discussões desnecessárias em torno do tratamento. Ninguém está aqui para defender uma gestão, um político ou nada. Quando eu falo tratamento precoce, que eu sou extremamente adepta, é a intervenção precoce, o diagnóstico precoce, a avaliação da sintomatologia, a intervenção precoce para que a gente diminua os efeitos do vírus no organismo. Então, eles pegaram algumas medicações e viraram uma questão política absurda daquelas medicações. Não é uma medicação só, nós temos várias medicações. A gente já tem hoje muitas evidências científicas que nos respaldam cientificamente para tratar. O que a gente tem que pensar assim, numa pandemia, talvez o tempo de evidência científica, todas as evidências científicas, talvez não sejam suficientes para alguns.
tudo bem. Essa pessoa, eu acho que ela tem que estudar e ver e escolher o seu lado. O que a gente não pode é impedir que outras pessoas tenham acesso ao tratamento. Impedir que as pessoas não conheçam o tratamento. Por exemplo, vir uma gestão e falar, vocês aqui não vai dar esses remédios aqui nessa cidade, não. Eu acho que a gente não pode tirar isso da autonomia do médico e do paciente, tá? Então, o CFM até soltou uma nota semana passada que foi exemplar. Porque o tratamento ele tem que ser feito entre médico e paciente. O médico, dentro das evidências científicas disponíveis que ele tem, ele é responsável por tratar e também por deixar de tratar aquele paciente. E isso tem que ser feito em comum acordo. A gente não quer que ninguém aqui tome todas as medicações de forma obrigatória, mas também não tenham um acesso, isso é crime. Não, e não é aquele negócio, assim, o tratamento precoce, eu chegar lá, doutora Lorena, eu dei um espirro ali na rua. Toma cloroquina, azidromicina, seja lá o que for, está aqui a medicação, vai lá e toma correndo. Não é isso. O que tem do tratamento precoce? A gente sabe que a doença COVID ela tem sintomas aleatórios, tá? Que não são cumulativos e progressivos. Hoje está tossindo, amanhã está espirrando, hoje está com diarreia, amanhã está com dor de cabeça. Eles não são cumulativos, então eles confundem as pessoas. O que a gente tem é uma síndrome, um conjunto de sinais clínicos que podem sugerir o coronavírus. Então, o que a gente pede? Se eu tenho 2 sintomas por mais de 24 horas, eu devo ser avaliado e ver se eles cabem dentro daquela síndrome do COVID, se são sugestivos de COVID, se a história clínica é sugestiva de COVID, para que você inicie o tratamento. O que a gente pede é que esse tratamento deve ser iniciado até antes mesmo do diagnóstico. Porque o exame deve ser feito na janela ideal dele, o exame do nariz, que é o swab nasal, entre o 3º e o 7º dia de sintoma. Então, tem o exame que demora 4 a 5 dias para ficar pronto. Então, a pessoa vai começar a tratar o COVID no 10º dia, que é o dia de piora da doença. Então, a gente perde esse tempo precioso de avaliação do paciente, tá? Então, o que a gente tem que ver? Não é as pessoas saírem por conta própria tomando medicação. Inclusive, isso é uma coisa muito importante que eu quero falar aqui. Tem alguma medicação que é de livre acesso, que não precisa de receita para comprar. O pessoal fica ouvindo a questão do corticoide, e que a gente usa muito, que ele é importantíssimo na segunda fase. Inclusive, ele é um consenso, tá? Ele é um consenso entre todos os médicos. Todos usam corticoide. Só que ele deve ser usado somente a partir do 7º dia, na segunda fase, né? Na primeira fase é importante que o nosso sistema imune seja inicializado e iniciar a produção de anticorpo. Então, eu tenho que usar ele na segunda fase, na fase inflamatória da doença. E o que a gente vê, às vezes, as pessoas já vão no primeiro dia, passam lá na farmácia, compram um corticoide e já começam a tomar essas medicações. E aí elas podem até piorar o quadro delas, tomando de forma errada, tomando uma dosagem errada. Antes de chegar a essa conclusão do médico, a pessoa deve até evitar isso, então, para não atrapalhar um possível tratamento que pode acontecer. Eu vejo muitas pessoas tomando as medicações certas, mas de maneira muito errada. Vamos supor, tem uma medicação que ajuda a diminuir carga viral, aí eles vão lá e tomam 5 comprimidos num dia, porque se tiver alguma coisa vai matar. E não é assim, é uma hiperdose, a dose está errada, a gente tem a dose correta de ser usada, de 2 a 3 dias, então não é daquela forma. E cada caso também é um caso, cada organismo é um organismo, né, doutor? Cada organismo é um organismo. Tem que ter essa interação entre o paciente e o médico. Me perguntaram na bancada do News esses dias, falou, você é a favor disso? Eu falei, não sou a favor de nada. Eu sou a favor do tratamento em comum acordo com o médico. É muito pessoal isso é muito íntimo, né? Esse relacionamento médico e paciente é extremamente íntimo, né? Que remédio toma? Eu não quero falar nome de nenhum remédio aqui, porque daqui a pouco vão falar que eu estou fazendo apologia a algum remédio, e eu não estou fazendo nada disso. Eu, por exemplo, tomo o que o meu médico manda. Sim. Se eu não acreditar no médico, por que eu vou lá procurar o médico? Porque é nessa hora que ele vai salvar a minha vida. Eu acho que essa empatia, essa relação médico-paciente, a segurança que o paciente tem ao tratar com o médico, ele explicar para ele o motivo de dar ou não dar o remédio, de iniciar ou não iniciar aquele tratamento, a gente tem, cada um tem seu embasamento, a sua formação, a sua opinião. Então, a gente é responsável por aquilo que a gente faz, né? No meu caso, eu sou extremamente adepta do tratamento precoce, trabalho com isso desde abril do ano passado. Já estou juntando meus dados para publicação, que meus números são completamente fora da curva, tá? São absurdamente inferiores a qualquer estatística que tem aí. Então, eu estou preparando com uma equipe de fora, vai me ajudar a gente publicar esses números, até para ver a experiência que a gente
que a gente está tendo. Então, assim, eu sou a favor, eu vejo isso acontecer, a gente tem tido sucesso nisso, então, assim, a gente precisa que o paciente tenha a opção, que ele saiba que existe e procura quem quer. Tá? Então, assim, é isso que eu acho que fica bem claro, que eu faço, eu sou a favor, mas eu não sou a favor que a pessoa seja obrigada a tomar. O paciente tem o livre-arbítrio para não tomar um medicamento que foi receitado? Com certeza. Inclusive, não estou te falando nem no Covid, não. Então, vamos supor, no diagnóstico de câncer. Fala assim, você precisa fazer quimioterapia, você precisa operar, ele vira e fala assim, não, eu não quero. Ele tem o direito de não tratar. Tá? Então, o que a gente não pode é tirar o direito de quem quer ser tratado. Então, a gente tem que dar opções. Quando eu falo, assim, nessa questão até política, assim, que aconteceu muitas vezes, de gestores fecharem na cidade e falar aqui não prescreve essa medicação. Vi uma recomendação, não prescreve. Aí, prende o médico dentro de um protocolo engessado, tá? E aí não oferece para a população. E a população que quer essa medicação não fica sem esse adendo. O que eu acho que a gente tem que lembrar que quem define não é o político, quem define não é o prefeito. Quem define é o médico e o paciente. O paciente tem o direito de saber que esse tratamento existe. Se ele quiser, se ele confiar nesse tratamento, se ele quiser procurar um médico para isso, ele ter essa oportunidade, né? E não virar uma guerra entre classe médica, entre sociedades médicas, entre questões políticas, tá? Porque independente do lado político de cada um, igual o pessoal vira e fala assim, e aí, você não vai ser a favor da vacina? Eu falo, eu sou a favor da vida. Se é uma terapia que vai ajudar a diminuir a hospitalização... Você vai falar da vacina já. A gente tem que ajudar. Para a gente encerrar. E em relação a essa questão aí do remédio tal, do remédio fulano de tal, se aparecer alguém aí, vereador, prefeito, ministro, presidente, governador, fala, você tem que tomar, vai catar coquinho na ladeira, rapaz. Eu vou conversar com o meu médico. Conversa com o médico e estamos conversados e PT saudações, né? Deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios. Você que quer usar ou cursar o ensino superior ou fazer uma pós-graduação e ter um ótimo desconto, fique atento com esse recado da Minaciclo Educação. A Minaciclo, em parceria com o Unipan, vai proporcionar para você descontos para lá de especiais. Isso mesmo, com a Minaciclo Educação você vai realizar o seu sonho de cursar o ensino superior com mega descontos. Basta você ir até a Minaciclo, lá você vai receber todas as informações sobre esses descontos exclusivos. Agora eu vou falar sobre a saúde. Na Minaciclo Saúde existe um verdadeiro batalhão de profissionais que lutam por sua saúde. São diversos especialistas em saúde prontos para cuidar de você. Por exemplo, você sabia que a fisioterapia ajuda a prevenir e a tratar doenças que atingem o sistema respiratório, como asma, bronquite, insuficiência respiratória, tuberculose e também a pneumonia? Em casos graves de Covid-19, ela também ajuda a prevenir sequelas. São tantas vantagens e eu garanto que lá na Minaciclo Saúde você encontrará um profissional que vai te atender. Ligue lá na Minaciclo Saúde ou mande o WhatsApp. Os números estão na tela da sua televisão. É só você entrar em contato. Cuide de você e de quem você ama. Doutora, vacina. Hoje já começou a amenizar a situação. Eu acho que tudo está voltando para dentro da caixinha. Tomara. Eu acho que... Porque diminuiu a discussão em que vacina confiar, se na de Oxford, se na AstraZeneca, se no não sei a qual, se na Coronavac. Essa discussão parece que já caiu para dentro da caixinha e parece que está todo mundo se convencendo da necessidade de trabalhar junto, empurrar tudo para um lado só para a gente ter o mais rápido possível essa vacina. O que a senhora pensa a respeito? O que eu falei, eu sou a favor da vida. Uma pessoa que ela tem opiniões seletivas dentro da pandemia, ela não deve ser muito confiável, né? Eu sou a favor da vacina, sim. Eu acho que as pessoas precisam. Eu acho que a vacinação vai ser a única coisa que vai, assim, a gente vai terminar com a pandemia. O problema que a gente vê nas vacinas nós tivemos pouco tempo para fazer as vacinas, fazer os testes necessários e ter o tempo de estudo necessário. Então, qual a segurança dessa vacina? A gente tem uma eficácia que foi testada em pacientes sem comorbidades, pacientes jovens, pacientes que não tiveram o Covid. Então, assim, isso a gente sabe como é que ela age. A gente ainda não sabe como ela age nas pessoas mais idosas, a gente não sabe como é que ela vai agir em pessoas que já tiveram Covid.
infelizmente, esses dados a gente vai ter meio que na prática. Nós não temos 2, 3, 4 anos para esperar todos os estudos completamente ficarem prontos para ser vacinada a população. Então, eu acho que é uma terapia que, segundo a eficácia que foi demonstrada nos testes clínicos até fase 3, que foram mostrados agora, foi que ela reduz 50% de hospitalização, de gravidade e de morte. De 50% a 70%, 50% Coronavac, 78% da AstraZeneca, né, da Oxford. Então, assim, se você tem uma eficácia que metade dessa população pode não ir para o hospital ou pode não ter um desfecho ruim, por que não? É uma terapia que vai ser adjuvante. O que a gente não pode esquecer é que hoje, com a terapia que a gente tem da vacina, com a eficácia que a gente tem dela, ela não é a salvação ainda para a pandemia. Então, nós vamos ficar um tempo até ter essa imunidade de rebanho, que a gente chama, para parar a circulação desse vírus de forma como, causando tudo que ele causa. Então, nós temos que aliar a vacina a outros métodos. Né? Então, eu acho que, no meu caso, eu sou completamente adepta ao tratamento, à intervenção, quanto mais precoce possível. Hoje, nós já sabemos a maneira com que o vírus tem funcionado no organismo, o dia de piora, o dia que inicia a inflamação, a fase pós, que é altamente trombogênica na formação de trombos. Então, tem várias coisas que a gente consegue atuar, diminuir a letalidade desse paciente, tanto no momento agudo da doença como no pós-Covid, tá? Porque nós ainda vamos ter o pós-Covid, as síndromes pós-Covid, que é o que tem acontecido agora e tem assustado muito, porque são muitas coisas novas acontecendo. Então, a gente tem ainda o pós-Covid. Então, a gente tem várias intervenções que podem minimizar, tá? Tentar diminuir a hospitalização, tentar diminuir a gravidade. A intervenção precoce, ela é 100% batalhada e pedida em todas as doenças. Por que com Covid é diferente? Sabe, essa é a minha pergunta que eu deixo, assim, por que com Covid seria diferente? Se todas as outras doenças a gente faz uma intervenção precoce. Então, eu como médica, a minha posição é essa, eu quero deixar isso bem claro, gente, que é a minha posição, tá? Eu trato assim, os pacientes que escolhem tratar comigo e que a gente tenham segurança em mim, a gente trata dessa forma. Tá? Não é questão que seja certo ou errado ou a única forma de se fazer. O seu histórico, pelo menos o que está sendo divulgado aí, te sigo nas redes sociais, e o seu histórico e a sua fala nos traz muita segurança, muita confiança, né? Então, eu queria muito a sua vinda aqui, doutora, para a gente desmistificar. Sim. E vou recorrer à sua paciência, sabe, a sua boa vontade para vir aqui, para a gente, sabe, cada vez mais, a cada bate-papo, poder clarear um pouco mais a informação para essas pessoas que estão nos assistindo. Acho que a população ela não pode ser sendo feita de João bobo, de acordo com a necessidade de pessoas econômicas, de indústrias farmacêuticas, de gestores, de política. Não é isso, sabe? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo privadas de trabalho, as pessoas estão com fome, as pessoas, assim, as crianças estão fora da escola. O nosso mundo está de cabeça para baixo, né? Então, a gente tem que se ajudar, todo mundo, para a gente ter a melhor solução. Eu acho que agora não convém debates, não convém brigas, agora convém união. Então, a vacina vai ajudar? É uma terapia para ajudar? Que bom que a vacina está chegando. Aí a pessoa manda para mim, é para eu tomar ou não? Se tiver oportunidade, tome. Sim. E vamos ver como é que vai ser. O que eu acho que quem tem que ter prioridade, mas as pessoas que às vezes não tiveram o Covid, elas têm zero imunidade para a doença. E as pessoas que já tiveram Covid, a gente sabe que tem uma certa imunidade para a doença. Então, a gente priorizar principalmente os grupos de risco que não tiveram. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Grande abraço, viu? Obrigado mais uma vez pela sua boa vontade. Eu que agradeço, sempre vou estar disponível, Gui. Gosto muito de vir boa aqui. Semana. Tchau. Unipam Vestibular Agendado. Você aí de casa ainda não deu uma reviravolta na sua vida? Então não perca mais tempo. Participe do Vestibular Agendado 2021 Unipam. Você escolhe o melhor dia para fazer a sua prova. Tudo do seu jeito. Lembrando que mesmo quem está no terceiro ano do ensino médio e só concluirá os estudos no primeiro semestre de 2021, poderá participar do processo seletivo. O Unipam espera por você. Neste ano de 2020, a situação da instituição é essa. Provou que a educação que transforma não para nunca. Assim que permitido, a instituição retomou imediatamente as suas aulas presenciais, implantando novos protocolos de segurança para 2021. O Unipam seguirá assim,
adaptando, transformando, avançando sempre. Faça parte desse mundo de oportunidades. Vestibular 2021 Unipam. Inscreva-se em vestibular.unipam.edu.br e agende o quanto antes a sua prova. Unipam, educação que transforma e não para. Rapaz, tem um assunto aí. Tudo bem, Marcão? Tudo certinho? Beleza? Prepara aí pra gente falar da Propé, tá? Mas deixa eu te falar, em Carmo do Paranaíba, tem uma acusação lá de uns cães que ficam lá no lixão, e são esses cães aí. Devem ser vigiando o lixão, cães lá do vigia, ou qualquer coisa assim, ou mantidos mesmo pela prefeitura, para não ter nenhuma invasão, ou aqueles cães que são invasores mesmo, são cães de rua que são invasores mesmo. Esses cães acabaram, de acordo com a informação e de acordo com a acusação, isso aí é a porta da prefeitura. Eles acabaram atacando bezerros, isso é cães de rua, né? Pelo jeito são cães de rua. Acabaram atacando bezerros numa fazenda próxima lá. E olha aí, que barbaridade, rapaz. E é assim mesmo, é isso mesmo que eles fazem. E atacam realmente, principalmente se tiver uma matilha, se tiver um líder mais violento nessa matilha, eles vão atacar, e vão atacar os animais menores e com potencial de menor defesa, eles vão atacar mesmo. E aí aconteceu isso lá em Carmo do Paranaíba. Verdade é que o assunto lá não está indo para um bom lugar, não. Então é preciso conversar isso. Eu quero, inclusive, ver se participa comigo o César, que é o prefeito lá, pelo Skype, pelo coisa. Mas ele atende. Ele não deve ter atendido a gente hoje porque deve ter tido qualquer problema lá, porque ele precisa falar, né? Mesmo porque a pessoa, o fazendeiro foi lá e jogou, né, deixou um bilhete lá, jogou o bezerro morto na porta da prefeitura. Quer dizer, eu não acho que é por aí que vai resolver esse assunto, não. Eu acho que é pelo diálogo, acho que é pelo entendimento, né? Se esses cães continuarem aí, eles vão continuar matando, eles vão continuar causando prejuízos para as pessoas. Então é preciso conversar, mas na verdade é que isso aí aconteceu lá em Carmo do Paranaíba e virou um entrevero entre esse fazendeiro e o prefeito lá de Carmo. Isso não pode ser, isso precisa ser amenizado, isso precisa ser conversado de uma maneira diferente. Se te for direito, a prefeitura tem que ressarcir esse cidadão, né? É preciso que a gente entenda isso. O sujeito não pode, pelo desleixo do poder público, ter prejuízos. E se não for, deve ser esclarecido a ele. Então nós vamos acompanhar isso aí, vamos tentar falar até com esse cidadão mesmo e com o prefeito lá de Carmo do Paranaíba para ver se ameniza essa coisa, para ver se ameniza essa situação. Está na hora de falar da Propé Calçados. Aqui comigo chegando o Marcão para a gente falar de preço baixo, Marcão, e bons produtos. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Tá tranquilo? Mas tá tudo bem com você? Tô bem demais. Ah? Tô. E você? Também tô bem. Como tá as coisas? Tudo bem. Tudo beleza também? Tudo beleza. Vamos lá. Bora começar a semana, beleza, né? Vamos lá. Então vamos. Boa tarde, tudo bem com vocês, né? Vamos falar das lojas Propé Calçados e Acessórios e novidades. Hoje eu trouxe para vocês verem tênis feminino olímpicos aqui, é confortável para suas atividades do dia a dia, tá bem? Você encontra nas duas lojas Propé Calçados e Acessórios. Vamos dar uma olhadinha nessa sandália rasteira, olha que linda dessa opção, gente. Acabou de chegar no estoque, tem nas duas lojas essa opção aqui. Olha essa outra opção de rasteirinha, olha que linda desse modelo. Você encontra nas lojas Propé Calçados e Acessórios. Vamos dar uma olhadinha no masculino. Olha essa linha aqui de botina, zíper lateral, prática, extremamente confortável também para o dia a dia. É Propé Calçados e Acessórios. Olha esse tênis aqui, gente. Radical, extremamente confortável, tem disponível em todas as grades, é Propé Calçados e Acessórios. E para finalizar, essa sapatilha Usa Flex
feminina, você que procura uma sapatilha de conforto, tá aqui a opção, tá aqui a indicação. Propé Calçados é 2 endereços para te atender, tá bem? Lá no bairro Alvorada, a gente está na Rua dos Caetés e na Avenida Brasil, no bairro Brasil. Propé é a loja das novidades, a gente divide no crediário próprio facilitado em até 5 vezes. O melhor atendimento da cidade. É isso aí, Gui Boaventura. Muito bem, pro tem pessoal abraço, de casa, né? hoje. Tem abraço. Abraço hoje vai para Zaira, tá no Nossa Senhora de Fátima, tá te Zaira, assistindo. um abraço para Zaira. E o Antônio, Gui, que tá lá no Sebastião Amorim. O Antônio, lá do Sebastião Amorim, um abraço aí para o Antônio. Um abraço para você também, Gui. Obrigado mais uma vez. Você também. Boa semana, mano. Obrigado para nós. Vamos lá então para o nosso WhatsApp. O povo fala comigo na tela da televisão. Tava demorando, né? Hoje nós demoramos chegar aqui no nosso WhatsApp. Muitos assuntos importantes hoje aqui nesta segunda-feira. Mas tem aí também que ouvir o povo. Vamos lá, Paulinho, boa tarde, que hoje é aniversário do Onesio Filho. Ô, Onesio, parabéns para você, viu? Muita felicidade. Diz que é para mandar um abraço para ele, seu amigão, claro, meu amigo. Um abraço para você, Onesio, parabéns aí pelo seu aniversário, viu? O Igor, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu irmão Natanael. Natanael, um abraço para você do Igor. Vamos lá? Guilherme, boa tarde, Gui. Cadê o prefeito para manifestar uma posição para a população sobre a Covid-19? Sobre um possível colapso? Estamos aguardando, estamos inclusive a nossa equipe indo falar com ele. Eu acho que ele é peça importante nessa história aí, porque é o município que vai fornecer aí o que precisa, né? Para não acontecer esse colapso aí, corrigir erros anteriores, para que a gente tenha mais tranquilidade aí na cidade. Vem aqui comigo. Saúde, modernidade e segurança andam lado a lado, não é mesmo? O HNSF também sabe disso e está sempre evoluindo para levar até você uma estrutura equiparável às dos grandes centros. O hospital investe na sua qualificação contínua dos seus profissionais, bem como na modernização das suas instalações e na aquisição dos mais avançados equipamentos. Trabalho que o consolidou como uma referência na prestação de serviços de saúde. Esse é o HNSF, cada dia mais moderno, cada dia mais humano. HNSF, apaixonados pela vida. Tem mais WhatsApp aí, não? Dá para fazer mais uns 2 WhatsApp aí, não? Vamos lá, mais uns 2 WhatsApp. Me põe aí na tela com mais uns. O povo tem que falar comigo. A Maria de Fátima, boa tarde, Gui. Bom início de semana para vocês. E vamos torcer para que essa vacina estar acessível para todos o mais rápido possível. Ó, torcendo e muito, viu, Maria de Fátima? A Lena, olá, boa tarde, Gui. O INSS voltou a funcionar em Patos de Minas. Estou com a perícia marcada para Uberlândia e eles não querem remarcar para cá. Claro que tem que remarcar. Amanhã, a doutora Kênia estará aqui. Ela é especialista nesse assunto. Vem aqui através da OAB para falar aqui no programa e responder as perguntas do povo em relação a essa atual situação, aos problemas que nós estamos vivendo em relação a esse não atendimento aí do INSS. Gislene, boa tarde, Gui. Manda um beijo para o meu marido Ronan, que está fazendo aniversário hoje. Ronan, parabéns para você, muita felicidade, viu, Ronan? A Fátima, boa tarde, Gui. Não sou de Patos, mas te assisto sempre. Minha mãezinha é daí. Manda um abraço para ela, dona Terezinha. Obrigado e parabéns. Dona Terezinha, um abraço da Fátima para você. Lucimar, boa tarde, Gui. Você está muito elegante com essa camisa branca, com essa gravata azul. Obrigado, viu, Lucimar? Obrigado aí pelo carinho. O Hélio, boa tarde, Gui, parabéns pelo programa. A situação é preocupante, é muito preocupante, Hélio. Portanto, é o seguinte, não aglomere, use máscara e não esqueça do álcool gel. Beleza? Amanhã tem mais, estarei aqui meio-dia. Até lá, tchau! Até a próxima, Gui.